Boa noite, pessoal. 7h10. Eu não marquei horário fixo para a gente começar a falar, porque realmente eu não sabia que horas que eu ia voltar para casa. Terminei o consultório hoje e, de novo, curiosamente, a incidência de mulheres que têm nos procurado no sentido de esclarecer muitas dúvidas a respeito de perda de cabelo, de queda de cabelo, de alopecia de padrão androgenético feminino, tem aumentado bastante. Tanto a procura pela dúvida em si, pelo diagnóstico, mas principalmente pelas alternativas de tratamento. O que a gente percebe é que, aparentemente, o assunto alopecia androgenética feminina, ela ainda não é muito bem estudado e poucos médicos costumam passar muitas informações ou informações suficientes para as pacientes. Então eu procurei, ao longo desses anos todos, estabelecer um relacionamento com vocês, onde primeiro eu gosto de explicar o que está acontecendo. Depois eu avalio, depois eu peço uma série de exames, para depois instituir o tratamento adequado para cada situação. A última live que a gente fez, eu falei de tudo, falei da intradermoterapia, falei de calvície masculina, da cirurgia de transplante, e as mulheres fizeram muitas perguntas, então hoje eu decidi que a gente vai abordar basicamente esse assunto. Mais uma vez a Andressa está aqui do meu lado para me ajudar, você vai ter que enfiar a cara aqui, ó. Eu não vou ficar mexendo muito no telefone, que já falaram da tontura, ficar mexendo para lá para cá e tal. Então a Andressa vai fazendo as perguntas para mim e eu vou respondendo à medida do possível. São 7h20, vamos estabelecer que meia hora, 40 minutos acho que é um tempo suficiente para não cansar ninguém. E sempre que sobrarem perguntas não respondidas, vai encaminhando para a gente, ok? Vamos começar então com as perguntas que já foram enviadas anteriormente através do Instagram e através do Facebook. Pode mandar, Andressa. Quer com nome ou sem nome? Vocês preferem com nome? Com nome, vamos deixar pessoal a coisa. Natália. Doutor, o que diferencia visualmente falando a alopecia androgenética e a alopecia areata difusa? Então, são duas situações onde o cabelo vai perdendo as suas características originais. O processo da areata é mais agudo, vamos dizer assim, é mais de curto prazo. O processo da alopecia androgenética é mais de médio para longo prazo. Então, se você tem um cabelo normal e de uma hora para outra ele começa a cair em tufos, gerando as zonas de rarefação, você direciona mais o diagnóstico para a alopecia areata. Se é um processo onde gradualmente, através de anos, o cabelo vai afinando, você vai ter um quadro de alopecia androgenética. Visualmente, depende da situação e do grau de gravidade de cada uma dessas etapas. Natália também. Oi, Natália 2. Mesma Natália. Anticoncepcional também faz parte do tratamento da alopecia androgenética? Existe algum tipo de hormônio mais eficaz para este caso? Pergunto, pois dizem que ciproterona e clonardirona são os mais indicados. Então vamos lá. O anticoncepcional sozinho, ele não é um tratamento específico para alopecia androgenética, mas ele é um excelente coadjuvante. Principalmente se você pretende ou deve usar finasterida, espironolactona, todas são medicações que podem causar uma teratogênese. Ou seja, a mulher que tem alopecia androgenética e vai fazer um tratamento que vai usar qualquer medicação que diminua a produção da dihidrotestosterona, precisa estar em algum método anticoncepcional. A vantagem da pílula, principalmente as que têm o acetato de ciproterona, é que ele também tem uma ação antiandrogênica. É que a quantidade, a miligramagem da ciproterona no anticoncepcional é muito baixa. Então, quer dizer, para ter uma efetividade como tratamento, teria que ser uma dose alta, ou seja, não como anticoncepcional. É possível ser mulher e ter alopecia androgenética, mas possuir um padrão masculino de perda de cabelos na coroa? Sim, existem várias classificações de calvície. As mais usadas na alopecia androgenética feminina, vocês podem depois dar uma olhadinha no Google, é a do Ludwig e a do Sinclair. A do Ludwig, por exemplo, a última classificação que você vai ver, o último bonequinho, ele tem entradas semelhantes às dos homens. Eles chamam de alopecia frontal, de padrão masculino. O Sinclair, ele já segue um processo de perda progressiva em todo o topo da cabeça. Na mulher é muito difícil você ter um padrão fixo, localizado como nos homens, ou seja, pegando só as entradas ou pegando só a coroa. Então a mulher tem um quadro mais difuso. O quadro masculino que caracteriza na feminina é da perda frontal. Cíntia. Oi, Cíntia. Doutor, pode falar um pouco sobre a influência dos ovários policísticos no afinamento capilar e se o tratamento é parecido com o da alopecia androgenética?
E o que acha da loção Avicis? Ela substitui o minoxidil? Então vamos lá. Na síndrome do ovário policístico, você tem alterações anatômicas no ovário que levam a uma alteração na produção dos teus hormônios, principalmente começando pela androstenediona, que aumenta a testosterona e aumenta também a dihidrotestosterona. Para a mulher que não tem a predisposição à calvície, ou seja, ela não tem o receptor androgênico no folículo piloso, não tem o gene da calvície, essa alteração hormonal não vai causar o afinamento do cabelo, mas pode causar uma queda intensa de cabelo. Naquelas que têm a característica hereditária, genética e tendo também um ovário policístico, isso vai acelerar o processo da miniaturização do afinamento progressivo. O Avicis é o 17-alfa-estradiol. É uma medicação que foi desenvolvida pela Galderma, de ação tópica na forma de loção, que faz com que, ao invés de você transformar testosterona em dihidrotestosterona, você vai transformar a testosterona em estradiol, que é o hormônio feminino. Então ele protege o teu couro cabeludo contra a ação do DHT. O único problema é que ele foi lançado um pouco precocemente, prematuramente, e a dose com que foi lançado, de 0,025%, é pouco efetiva. Então a gente não vê bons resultados no uso do Avicis. Vamos lá, vamos continuar aqui. Marta. Oi, Marta. O uso do Dusterida já faz 6 meses, mas penso que comigo está a ter um efeito contrário ao suposto. Vamos lá. Primeiro ponto, continuando daqui a pouco. Quem é que te prescreveu a Dutasterida? Dutasterida é uma droga muito nova. Ela foi lançada para os homens com problemas de próstata que não respondem bem à finasterida na dose de 5 mg dia. Ela tem sido usada já há alguns anos por homens com alopecia androgenética mais agressivas, mas numa condição bastante off-label, porque é uma droga que promove maiores efeitos colaterais do que o uso da finasterida. A dutasterida para a mulher teria uma indicação única, específica, que seria a alopecia fibrosante frontal. Estudos mostram que a duta tem uma ação bastante interessante nesse quadro extremamente agressivo de perda de cabelo nas mulheres. A duta também pode ser usada topicamente, na forma de loção, na forma de gel e até na forma da intradermoterapia, ou seja, injetável através do couro cabeludo. Mas via oral, os riscos de vocês terem mais efeitos colaterais crescem muito. Então tem que tomar muito cuidado com essa medicação e fazer sempre um controle laboratorial dos hormônios. Qual é a continuidade da pergunta, Andressa? Porque os cabelos continuam caindo muito e os pelos do corpo estão engrossando. Deveria ser ao contrário. Na verdade, não é ao contrário pelo seguinte. Quando você usa finasterida ou dutasterida, você está diminuindo a transformação da testosterona em DHT, na dihidrotestosterona. Com isso, sobra testosterona livre. Então é normal, quando faz um exame de sangue, falar, puxa, minha testosterona subiu. E o que a testosterona faz com os pelos do teu corpo? Engrossa. Então, quer dizer, quando você usa a duta, cai muito o DHT e sobe muito a testosterona. E esse desarranjo hormonal, além de causar esse efeito colateral dos pelos, também vai promover alterações do tipo agressividade, acne, mais oleosidade da pele. Então, dutasterida via oral tem que tomar cuidado. Nanda. Acabei de falar, hein, Mário Musso, dos efeitos colaterais aqui da dutasterida. Para os homens, eu não vou falar muito hoje não, hoje é dia das mulheres. Nanda. Oi, Nanda. Qual é o tratamento para eflúvio telógeno crônico? Não existe o tratamento. O eflúvio telógeno crônico é um problema grave porque ele se prolonga por mais de 6 meses. Primeiro, o que é o eflúvio telógeno? É uma queda anormal de cabelo. Muitas mulheres reclamam, doutor, eu estou com muita queda de cabelo. Então, a primeira coisa que eu digo é que queda de cabelo é normal, existe em todo ser humano, homem, mulher, mas ela implica numa troca, ou seja, o teu cabelo cai e depois vem um outro que o substitui. Existem várias situações que podem levar a uma queda anormal, que é chamada de eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno significa mais cabelos entrando na fase telógena, que é a fase de queda de cabelo. O tratamento normalmente é feito à base do minoxidil, porque o minoxidil sincroniza essas fases, anágena, catágena e telógena. Então, no eflúvio telógeno tem mais cabelo na fase telógena, que é de queda. Fase anágena é a fase de produção de cabelo. Quando há esse desarranjo e cai mais do que cresce, o minoxidil sincroniza isso. Só que tem que ter paciência. Primeiro, porque o minoxidil tem que ser usado 2 vezes ao dia. A maioria usa de forma errada, 1 vez ao dia. Repito, de forma errada. Segundo, ele demora pelo menos 2 a 3 meses para começar a fazer essa sincronização.
para começar a gerar esse benefício. E você vai começar a perceber o resultado entre 4 a 6 meses depois que você iniciou o minoxidil. Dependendo da causa do eflúvio telógeno, por exemplo, vamos supor que você fez um regime e perdeu 5, 10 quilos. Graças a Deus, dizem muitas. Então isso faz com que haja uma queda de cabelo por alterações nutricionais. Então nesses casos, pode ser introduzido um suplemento de vitaminas, seja via oral ou injetado direto através do couro cabeludo. Então cada eflúvio telógeno tem a sua própria peculiaridade. Fala que a gente vai ler as daqui depois que terminar. Sim, estão vindo várias perguntinhas aqui, depois a Andressa vai ler as que vieram aqui. Nós estamos lendo primeiro aquelas que foram mandadas pelo Instagram e pelo Facebook, ok? Mel. É normal sentir dolorido de vez em quando o couro cabeludo, principalmente onde está mais vazio? Meu couro cabeludo é saudável, porém dói. Então vamos lá, isso que você tem chama-se tricodinia. É um nome feio por uma situação anormal no couro cabeludo. Então não é normal. Alguma coisa está alterando a sensibilidade do teu couro cabeludo. Por que na área que tem menos cabelo? Quando você produz a oleosidade sob a pele, ou seja, nas glândulas sebáceas, esse óleo se dispersa pelo fio de cabelo. Então onde tem bastante cabelo, o óleo fica disperso. Quando você tem menos cabelo, ele está muito miniaturizado, o óleo acaba se concentrando naquela região. E esse acúmulo do óleo acaba gerando uma dermatite. Quando você tem dor de garganta, amidalite, dor no apêndice, apendicite, dermatite, então tem dor no couro cabeludo. Então tem que tratar de forma correta. Quase sempre para sair de manhã uso minoxidil e logo em seguida o Topic. Existe algum problema quanto ao uso dos dois juntos quase que ao mesmo tempo? Nenhum problema. Então a condição ideal para o uso do minoxidil do Topic é a seguinte: você acorda de manhã, você vai lavar a tua cabeça com shampoo indicado, sai do banho e seca bem com toalha. Secou, passa o minoxidil, na quantidade orientada pelo teu médico. Depois que você secou, vai ver tua roupa, café da manhã e finaliza voltando ao banheiro com o secador. Penteia o teu cabelo e esse é o momento de você aplicar o Topic. Ele vai ficar aderido no teu couro cabeludo, no teu fio de cabelo o dia inteiro e quando chegar de noite você vai ter que reaplicar o minoxidil. Para não lavar novamente a cabeça, você vai pegar a tua mão, vai lavar a mão e vai passar a mão úmida no teu couro cabeludo. A mão vem preta de Topic. Enxágua a mão, passa de novo, quando estiver limpo, seca com a toalha e aí você reaplica o minoxidil para dormir. Gisele. Oi, Gi. Doutor, quero saber sobre o chá de goiabeira e alecrim. Ajuda? Tenho escutado muita gente que não gosta do finasterida. Tô com medo de usar, porque só explicam os efeitos colaterais em homens e em mulheres. Então vamos lá. Os chás, as loções fitoterápicas, são o que de primeiro aconteceu no tratamento da calvície masculina. E eu estou me referindo agora a 6.000 anos atrás no Egito. Então naquela época não existia uma indústria farmacêutica e se usava aquilo que a natureza propunha. Há 2.000 anos atrás, Hipócrates, que é o pai da medicina moderna, criou uma loção à base de raiz de mandrágora. Ele morreu careca. Então é evidente que hoje você tem pesquisas científicas, acadêmicas, bem estudadas, que mostram isso funciona, isso não funciona. Esse tipo de fitoterápico não vai substituir nunca o minoxidil, finasterida, Avicis, os tratamentos ditos convencionais, mas podem ser utilizados como coadjuvantes. Então, quer dizer, se você tem uma loção de minoxidil e quiser temperar com alecrim, com chá de goiabeira, o que for, pode ser feito, mas não vai substituir. A outra pergunta era? Os efeitos do finasterida em mulher. Que ela tá Então, como eu falei agora há pouco, a finasterida, a dutasterida são utilizadas nas mulheres já há muito tempo como um off-label. Faltam ainda bastante estudos acadêmicos para liberar o seu uso corrente para as mulheres poderem usar. Hoje se sabe que a única contraindicação para a mulher que usa a finasterida é a gestação, é a gravidez. Por isso que eu falei agora há pouco também que o anticoncepcional é muito importante. E eu falei anticoncepcional que pode ser via oral, DIU ou qualquer outro método anticoncepcional. Riscos de efeitos colaterais na mulher são descritos apenas com relação ao sistema cognitivo. Ou seja, algumas referem o que o americano chama de brain fog. Então, doutor, às vezes eu fico meio com pensamento confuso, minha memória diminui um pouquinho, mas não é um efeito colateral como nos homens, por exemplo, cujo maior temor é diminuição de libido, disfunção erétil. Então não existe muito receio em efeitos colaterais da finasterida com as mulheres. Mas tem que ter o acompanhamento médico. Renata. Oi, Renata. O óleo de coco funciona mesmo como bloqueador de DHT?
Quais outros óleos ou chás são eficientes no tratamento de alopecia androgenética? Eu acabei de falar. Tem muito pouco estudo no mundo inteiro com relação a substituir finasterida, dutasterida, abscis como inibidores do DHT. O óleo de coco ele veio como um grande modismo, uma onda muito forte para tudo. Então vamos trocar o óleo de cozinha por óleo de coco, vamos trocar o meu shampoo por óleo de coco, vamos trocar o minoxidil por óleo de coco, só vou temperar o meu café com óleo de coco. E não é bem assim. Estudos mais recentes mostram que essa substituição via oral na alimentação do óleo de coco não é tão benéfica como tem se propagado. E eu, sinceramente, agregar mais óleo ao couro cabeludo não vai trazer nenhum benefício. Eu não o vejo como sendo um bom inibidor de DHT na função tópica. Pri. Usar espironolactona, nome comercial Aldactone. Por muito tempo pode? Minha médica diz que finasterida para mulheres pode causar diversos problemas hormonais no futuro. Então vamos lá, uma desinformação corrente. Não pode usar finasterida porque ela é um hormônio. Está errado. O nome químico da finasterida é azoesteroide. Ela não age na tua testosterona, não age na tua dihidrotestosterona de forma direta. O que acontece é que a finasterida diminui a ação de uma enzima que está lá na glândula sebácea chamada de 5-alfa-redutase. Essa enzima inibida vai preservar a tua testosterona e vai diminuindo gradualmente o DHT. Dependendo da dose que você usa de finasterida, a ação é basicamente no couro cabeludo, não há uma repercussão sistêmica com o chamado crash hormonal. Então, repetindo, desde que você esteja com acompanhamento médico, faça exames laboratoriais que mostrem que teus exames estão ok, você pode usar por 1 ano, 5 anos, 10 anos sem nenhum tipo de problema. Tem que sempre ficar atento ao uso do anticoncepcional. A outra pergunta era da espironolactona. A espironolactona ela é um diurético, mas que se descobriu que tem uma ação anti-androgênica. Ela é principalmente indicada nas síndromes de ovário policístico, quando há muita oleosidade no couro cabeludo, quadros de acne. Então isso faz com que você tenha uma diminuição da ação do hormônio masculino em várias áreas, principalmente na glândula sebácea. Não há nenhum problema no seu uso continuado, mas também deve ser respeitado o uso do anticoncepcional. Fala, Manhanhele! Manda um beijão para a doutora Renata. A espironolactona ela pode ser usada nas doses de 25, 50, 100, 200 miligramas, de acordo com a necessidade de cada situação e entendendo que aquela paciente não está apresentando nenhum tipo de efeito colateral. Dessa, vulgo Andressa. Oi, Xará. Oi, Dessa. Já está disponível a fórmula... Qual é a Dessa? Dessa Magalhães. Dessa Magalhães. Dessa Magalhães é mulher de respeito, uma menina fit. Já está disponível a fórmula MP feminina para os cabelos brancos que estão começando a nascer? Então, Dessa, beijo. Dessa, não existe uma fórmula do Melatonin Pigment para mulher. É a mesma formulação para o homem e para a mulher. Essa formulação foi desenvolvida com uma série de produtos que incluem fitoterapia, que eu falei agora há pouco. Então, por exemplo, nós temos a natoquinase, que é derivada do natto, que é uma comida fermentada japonesa. Tem uma planta chamada foti. E esses dois produtos, comprovadamente na medicina oriental, ajudam a escurecer o cabelo. Junto com isso, nós temos o ácido fólico e algumas vitaminas do complexo B. Então a formulação é a mesma, para homem e para mulher. Arielle. Doutor, meu médico me prescreveu minoxidil 5% com progesterona 2%. Existe algum estudo que comprove que a junção dos dois ajude na alopecia androgenética? Sim, ajuda. Muito melhor você fazer esse tipo de associação do que usar apenas o minoxidil. Porque o minoxidil não é considerado isoladamente um tratamento na alopecia androgenética. Ele ajuda, como eu falei agora há pouco, a sincronizar essas fases de crescimento, repouso e queda, só que ele não te protege contra o DHT. Então, quando você usa a progesterona, ou a finasterida, ou a flutamida, ou a dutasterida, você acaba tendo uma proteção contra a ação do DHT. Andressa, mas não vou conseguir ler isso aqui nunca. Também tem o SOP. SOP é síndrome do ovário policístico. Então, quer dizer, são mulheres que têm uma tendência de ter uma maior produção de testosterona. Então, sim, a progesterona ajuda bastante associada com o minoxidil. Lígia. Oi, Lígia. Gostaria de saber se dengue dá queda de cabelo. Sim. Fiquei quase careca 2 meses depois. Sim. Qualquer doença infecciosa, principalmente de longa duração, de longa duração, digo mais de 15 dias, com febre, diminuição do estado orgânico geral, vai desencadear um eflúvio telógeno, uma queda muito importante de cabelo. O bom é saber que depois ele volta ao normal. Fernando.
Quem tem alopecia androgenética feminina e hipotireoidismo é uma boa candidata a transplante? Não. O hipotireoidismo, por si, mesmo que você não tenha alopecia androgenética, já gera um cabelo mais enfraquecido, inclusive na chamada área doadora. Quando você soma isso à alopecia androgenética, você tem um cabelo muito mais fragilizado. E o transplante de cabelo precisa utilizar, vindo da área doadora, um cabelo saudável. As mulheres podem sim fazer o transplante de cabelo, desde que a área doadora não esteja tão comprometida por nenhuma dessas situações. Mais uma pergunta de óleo de coco. Óleo de coco. Ajuda na alopecia? Gente, usa óleo de coco para cozinhar. Na alopecia não funciona, gente. Não adianta. Inventam muita moda. Sabe a culpa de quem? De vocês, que ficam dando trela para blogueiro. Pessoal que fica no YouTube divulgando essas coisas. Não precisa usar minoxidil, não precisa usar finasterida. Vamos usar o óleo de coco. Não, esquece o óleo de coco. Não vou mais responder de óleo de coco. Não gosto de óleo de coco. Diminui o THT. Não diminui nada do DHT. São essas as perguntas, agora tem essas. E agora como é que nós vamos fazer essas daqui junto? A gente gira a câmera. Agora, André, você vai ter que me ajudar mais ainda. Ops. Porcentagem da finasterida na loção de minoxidil. Já estou vendo agora aqui da Lísia. Normalmente eu prescrevo a 0,25%. Quadros mais graves eu posso subir até para 0,5% e até a 1%. Mas, de novo, depende do médico. Ela está tirando de mim aqui o telefone. Calma que já vou aparecer. Já girei. Peraí. Entendi. Minha filha é um gênio. Minhas filhas são gênios. Ai, sou um gênio. Gente, agora eu vou nas perguntas lá de cima. Então, as últimas perguntas ficarão por último. Natália, por exemplo, essa aí vai ficar por último, tá? Peraí. Vamos subir todo mundo. Ela que tá balançando o celular. Eu vou comprimir depois. Vamos lá. 20 para as 8, vamos fazer mais uns 20 minutinhos aqui, gente. 8 horas a gente encerra, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Tem muita pergunta. Natália, por acaso a primeira pergunta é sua. Calvície androgenética também pode causar perda de fios na sobrancelha? Não. A alopecia androgenética comete o couro cabeludo. Quando há diminuição do volume dos pelos da sobrancelha, nós temos que pensar em outras patologias, que podem acontecer, por exemplo, num quadro de dermatite seborreica, que faça cair mais pelos do que o normal, ou nos quadros de alopecia areata. Então isso tem que ser investigado pelo médico assistente. Leio dos manos ou só das minas? Só das minas. Mano não é hoje não, mano. Então vou pular os manos. Só das minas. Luana. Diferença da finasterida para espirolactona. Qual delas tem menos efeitos A colaterais? espirolactona, como eu falei agora há pouco, é um diurético que se descobriu que tem uma ação antiandrogênica. O problema da espirolactona é que ela diminui também a testosterona. Então podem surgir efeitos colaterais como dificuldade de ganhar massa magra, pode apresentar um pouco mais de apatia, de cansaço. Então isso é por diminuição da testosterona. Já a finasterida não causa diminuição na testosterona. Ela diminui a 5-alfa-redutase, que transforma a testosterona em DHT. Rosiane. Oi, Rô. Doutor, fui diagnosticada com alopecia androgenética. Meu cabelo cai muito e está muito fino. Fiz exames hormonais e minha prolactina está alta. Tá. Esse pode ser motivo de queda e afinamento? Com certeza. Mesmo mulheres que não tenham alopecia androgenética, níveis altos de prolactina desencadeiam quedas importantes de cabelo. Dependendo do grau de prolactina que você tem aumentado, você tem que fazer um raio-x do crânio, avaliar a célula túrcica, que é onde fica a glândula hipófise. Isso é feito pelo neurologista. Então, mesmo que tenha sido um dermatologista que pediu o exame e deu prolactina alta, leve isso para um neurologista. Agora, 5 minutos para um elogio, porque o seu transplante está ficando ótimo. Obrigado. Doutor André Giannini. Obrigado, André. Descendo. Lea. Oi, Léa. Quando o uso do minoxidil 2 vezes por dia é indicado? Sempre. Sempre. É modismo também indicar o minoxidil uma vez ao dia. Quando o quadro não é tão agressivo, como é que eu faço com as minhas pacientes? Durante 6 meses, no mínimo, vai usar 2 vezes ao dia. Senão vai demorar muito para chegar a um resultado, seja para diminuir queda de cabelo, como para engrossar o cabelo. Se em 6 meses houve uma melhora significativa, aí a gente dá uma liberdade para usar apenas uma vez à noite antes de dormir. E aí vamos acompanhar. Se usando uma vez à noite se mantém durante meses,
mantém uma vez à noite. Agora, se voltou a piorar, 2 vezes ao dia. Salete. Oi, Salete. Dr. Milton, devo parar a dudasterida quanto tempo antes de engravidar? Pelo menos 30 dias. Seja para finasterida ou dutasterida, nós temos que interromper o seu uso antes de interromper o anticoncepcional. Interromper o anticoncepcional depois de 30 dias, já pode engravidar sem risco, sem medo nenhum. Karine, o Androcur ajuda no tratamento de alopecia androgenética? Ajuda, mas é uma droga muito poderosa. Ele foi lançado inicialmente para tratar câncer de próstata. Então, quer dizer, ele tem uma ação potente de redução do hormônio masculino, do hormônio androgênico, mas não é indicado de forma nenhuma para as mulheres. Fernanda, finasterida e shampoo cetoconazol seria a base de um bom tratamento para alopecia androgenética? Sim, os americanos costumam chamar o melhor tratamento de Big Tree, que é a associação da finasterida via oral, do minoxidil e o shampoo de cetoconazol, que originalmente, curiosamente, foi desenvolvido para tratar caspa, antifúngico. E aí você percebeu que ele também tinha uma ação na dermatite, ou seja, naquele quadro inflamatório, na coceira, na dor, na vermelhidão do couro cabeludo. E estudos japoneses de alguns anos estão mostrando que ele também tem uma ação antiandrogênica. Então as gotinhas de óleo que ficam no couro cabeludo, que são ricas em DHT, esse cetoconazol em shampoo diminui o acúmulo desse hormônio. Então ele é um bom coadjuvante. Não use mais do que 3 vezes na semana, porque ele resseca muito o fio de cabelo. Resseca mesmo, sabe? Resseca mesmo. Lísia, qual a porcentagem de finasterida na loção de minoxidil? Acho que Já você respondia respondeu. do 0,25 a partir de 0,25. Natália, calvície androgenética também pode causar a perda de fios na sobrancelha? Já Ela, repetiu. é que ela perguntou lá em Não, cima e não. aqui embaixo. Mara, vi em uma live sua que o senhor fala que o minoxidil não cessa a queda, mas Não. Veja bem, o minoxidil sozinho não é indicado na alopecia androgenética porque ele não inibe o DHT. Mas ele pode ser utilizado quando há queda de cabelo. Só que demora 4 a 6 meses para você perceber resultado. Mas estou usando somente o minoxidil e shampoo cetoconazol há quase 2 anos e não tenho mais queda. E fui diagnosticada com alopecia androgenética. Então, porque são 2 coisas distintas. Queda de cabelo não tem nada a ver com a alopecia androgenética. Você pode ter as 2 coisas. Então, quer dizer, melhorou a queda, mas continua com a alopecia androgenética. E é importante frisar nessa aula o seguinte: a alopecia androgenética não tem cura. A alopecia androgenética exige um tratamento durante toda a vida. Lucélia, Oi, Lucélia. minoxidil com estradiol e malatonina, não é melatonina? Melatonina. Também ajuda no tratamento da alopecia androgenética? Então, a melatonina também é um daqueles coadjuvantes. Ele sozinho não vai ter um resultado efetivo, rápido, comparável com a finasterida, minoxidil e outros tratamentos. Essa associação pode ser utilizada, muita gente utiliza com bons resultados, então quer dizer, pode usar tranquilamente. Cíntia pedindo para deixar salva a live porque ela perdeu o começo, vai estar salva. A Sam, última vez você falou que ia salvar, não salvou. não salvou no seu Não telefone. salvou no meu telefone, que absurdo. Isso. Mas eu salvei. Eu salvei. Gente, eu não entendo nada disso, viu? Quer dizer, se não tem uma ajuda aqui... Sam, fazendo tratamento com regularidade, tem uma boa resposta. Sou prova disso. Abraço, doutor. Foi um depoimento. Perfeito, é isso mesmo. Adoro depoimentos corretos. Está muito baixo o áudio. Tá baixo o áudio, gente? Oi, alô, retorno, alô. Ele grita, o áudio gente. só muda aqui, eu falo alto, sou italiano. Ele fala alto. Não dá para aumentar o botãozinho aqui de áudio, Ele fala alto. mas eu vou falar mais perto. Natália. Ai, pera, eu acho que é porque a gente virou a câmera e fica alto pra mim e baixo pra tu. Chega mais perto, um zoom. Eu falo mais perto. É comum espirulactona causar problemas no rim? Não, ele é utilizado como um diurético. Agora, algumas pessoas em doses muito altas de um diurético podem apresentar algumas alterações importantes. Por isso, repito, os exames têm que ser sempre acompanhados laboratorialmente pelo médico. Doutor, minha médica proibiu finasterida e falou até em risco de câncer. É sua médica um pouco exagerada. Ops. O que o Androcur pode causar em mulheres? Eu usei por conta própria por 2 anos e senti muita cólica fora do período menstrual. Porque é uma droga, como eu falei, um potente inibidor antiandrogênico. E isso acaba, de alguma forma, alterando os ovários em termos de produção hormonal. Então, quer dizer, você pode ter uma série de efeitos colaterais graves. Não deve usar o Androcur de forma nenhuma. Fernanda,
Oi, Fê. Paulo Venegar está parabenizando pelo belo trabalho de sempre. Fê! Porra, Vengard, o grande viking da cirurgia plástica. E parabenizou o quê? Pelo belo trabalho de sempre. Obrigado, Paulão. Beijo. Salete, novamente. Dudasterida ou finasterida? Finasterida. A última pergunta aqui é de Manos, eu estou pulando, Manos. Pulei várias perguntas de Manos. A Andressa não quer saber de homens hoje. Eu estou pulando os Manos, desculpem, Manos. Ele pediu para eu pular os Manos, estou pulando os Manos. Apenas as Minas. Não tem mais pergunta de Minas. Minas não estão mais perguntando. Bom, estamos chegando então próximo aqui do final. Eu acho que a mensagem que deve ficar para todas vocês, mulheres, é que existe sim o quadro de alopecia androgenética feminina. É grave, é progressivo. Porém, quanto mais cedo você começar a fazer um tratamento Peraí, que chegou de forma, deixa eu terminar o raciocínio. Desculpa. De forma adequada, vocês têm grandes chances de não apenas preservar o seu cabelo, mas de encorpar, de ter mais volume. E é importante entender que tem que ter um médico acompanhando, que vocês têm que fazer exames laboratoriais periódicos e não se deixar influenciar, como eu disse, por blogueiros, por leigos, por fóruns, onde a divulgação não é obrigatoriamente feita por um médico, e sim por gente igual a você, que está pesquisando, fuçando coisas na internet e acha que aquilo ou aquilo outro que serviu para um vai servir para todo mundo. Fernanda, secador de cabelo para alopecia faz mal? Secador de cabelo pode ser usado em qualquer tipo de situação. Seco E é lógico que tem que ter bom senso, no sentido que você não vai colar o secador de cabelo quente no teu cabelo, que vai quebrar ele inteirinho. Mas não há nenhum problema, como eu falei agora há pouco, em você sair do banho, secar com toalha, passar o minoxidil e usar o secador logo a seguir. É muito ruim você usar o minoxidil e deixar ele secar ao natural, porque pode deixar mais resíduo no fio de cabelo. Aí ele fica pesado, pela sensação de sujo. Mais alguma coisa? Lucélia agradeceu pela resposta e falou que no seu perfil encontrou tantas respostas para milhares de dúvidas. Gratidão. Então, um beijo pra vocês. Pedro quer saber quando vai ter a live dos manos. Pedrão, vamos marcar, Pedrão, com cerveja. Então, quer dizer, foi muito bacana conversar com vocês. Eu gosto sempre que vocês sejam bem esclarecidas para poder entender o tratamento, até discutir com o médico responsável por que daquele tratamento. Estou recebendo um oi aqui da produção. Tintura tem restrições? Nenhuma restrição para tintura. A restrição de químicas é o formol. Todo alisamento tem que ser muito bem feito e exigir do teu cabeleireiro que não se use nenhum tipo de formol. Espera que as minas mandaram bastante pergunta. Peraí. Acabando o tempo. Ó, Fábio, os manos não tem pergunta hoje. Fábio quer saber coisas. Fábio. Amanhã é? Se for a Renata... Ele quer saber do drone. Não, ele perde todos os drones. Ele não pode mais ter drone. Ele tá proibido de drone. Pintar o cabelo afeta... Olha, foi uma tintura em cima, uma tintura embaixo. Pintar o cabelo afeta a alopecia androgenética? Não, de forma nenhuma. Claro que também tem que ter bom senso. Então, quer dizer, toda a química no cabelo tem um tempo adequado, uma diluição adequada, um preparo e um pós-aplicação desses produtos. Então, é evidente que tem que usar um bom produto na mão de um bom profissional. Pode usar minoxidil no cabelo molhado? Gente, eu já falei tchau para vocês. No cabelo molhado, não. Couro cabeludo tem que estar úmido ou seco. Mas se estiver molhado, encharcado, ele vai diluir o minoxidil. Então é melhor não usar. Fábio ficou com vergonha que eu falei que ele perde drone numa live. Uso minoxidil 5% com finasterida 0,1%. E estradiol manipulado. Devo aumentar a dose finasterida? Você não deve nada. Quem deve é teu médico. Uso um de manhã e o outro à noite. São duas loções, tá bom? Eu sempre prescrevo 2 loções. Ambas têm minoxidil. No da manhã, por exemplo, eu coloco finasterida. No da noite, eu coloco flutamida ou espironolactona. Então, quer dizer, está correta a tua conduta. A dosagem da finasterida pode sim ser de 0,1 até 2%. Eu começo normalmente com 0,25, que raramente vai um quadro bonitinho no meu consultório. A maioria já exige um tratamento um pouco mais forte do que o que você está usando. Mas é muito provável que o médico te atende e fala, não, 0,1 para você tá bom. Anticoncepcional pode causar eflúvio? Sempre que você vai iniciar algum tratamento hormonal, seja, por exemplo, um anticoncepcional, uma terapia para tireoide, você vai ter um desequilíbrio hormonal. E o desequilíbrio hormonal pode, por si, gerar um eflúvio telógeno que é passageiro. Então você está começando a usar pílula, vai cair um pouco de cabelo, mas depois equilibra. A mesma coisa pode acontecer quando se interrompe abruptamente o uso do anticoncepcional ou quando se muda o tipo de anticoncepcional. Então isso tudo tem que estar muito bem discutido com o teu ginecologista. Ok?
A Andressa faz sempre assim, não chega. É porque chega É uma tarde, pergunta. ninguém quer ficar aqui falando até as 10 da noite. Querem sim, que senão não mandava pergunta. Doutor, tomei finasterida 1 mg durante 9 anos por orientação médica. A dose foi muito baixa? Então, a dose é estabelecida a partir de estudos, de pesquisas, através de testes feitos com muita gente, e se preconizou que para as mulheres a dose mais adequada é 2,5 mg. Mas se o quadro não é tão agressivo, você pode usar 1 mg. Agora, tem mulheres que usam 5 mg. Tem mulheres que não usam finasterida porque não vê resultado nenhum, usam dutasterida. Mas tem que sempre ter o acompanhamento do médico. Eflúvio telômero seria telógeno, corretor. Tem tempo de duração? Então, considera-se o eflúvio telógeno dentro do normal até 3 a 4 meses de uma queda intensa de cabelo, que deve se corrigir naturalmente sem nenhum tratamento. Quando o eflúvio dura mais de 6 meses, ele é chamado de eflúvio telógeno crônico. Então, agudo, normalmente causado por um estresse, por algum tipo de alteração hormonal, eles aparecem entre 3 a 4 meses, sem tratamento. Agora, período muito prolongado, aí deve ser tratado como eflúvio telógeno crônico. E última de verdade. Por mais fios. Como? Por mais fios. Por mais fios. Última. O minoxidil tem que ser usado 2 vezes ao dia em todos os casos de alopecia androgenética? Então, a Alessandra está aqui do lado, Gi. Não se assuste, nós vamos virar a câmera para a Alessandra. Nossa, só não passa pela minha pessoa. Ela ficou um pouco traumatizada com a Alessandra durante a sua infância. Então vamos lá, Gi. Então, como eu falei agora há pouco, acho que você não tinha ainda entrado. Ela riu. Deve ser usado 2 vezes ao dia. É o que é preconizado Ai, por Cristo, todos olha lá, os estudos destruiu do todo minoxidil meu... nos mais de 30 anos que ele está em uso mundialmente. Casos mais suaves podem, após 6 meses de uso 2 vezes ao dia, ser passado para 1 vez à noite, o que traz muito mais conforto para vocês. Agora, corre-se o risco de, ao passar para 1 vez à noite, de em algum tempo ter o famoso shedding, que é um terror. Ou seja, cai todo o cabelo que estava sendo mantido pelo minoxidil, aí tem que subir toda a montanha de novo. Então, só o teu médico, só quem tem acompanhado o teu caso é que vai definir. Para você, a dose ideal de minoxidil é 1 vez ao dia, ou como na maioria das mulheres de todo mundo e homens também, 2 vezes ao dia. A bula do Rogaine, que é o minoxidil original, está escrito use twice a day. Então, quer dizer, se fosse 1 vez ao dia, ele não ia escrever isso, ok? Meu Deus, sempre usei 1 vez só. Mas isso é comum, porque isso veio de alguém que te prescreveu dessa forma. Esse alguém quis te dar conforto, no sentido que, se eu passar 2 vezes ao dia, ela não vai gostar, ela vai desistir do tratamento, ela vai embora do meu consultório. Então usa só de noite. Não funciona. Tem que ser 2 vezes ao dia. Ok? Ok? Gente, tchau, tchau, boa noite. Perguntas que vierem posteriormente, eu vou procurar responder no inbox, como é que chama lá no Instagram? Direct. No direct. Então manda pelo direct, eu vou respondendo e vocês vão sempre se inteirando do assunto. Boa noite. E a live dos manos, quando vai ter a live dos manos? A dos gente vai manos? marcar depois, não pensei nisso. Semana que vem tem live dos manos. Semana que vem tem live dos manos, no seu dia ainda. Tchau, gente.